Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1, o versículo 16. Vamos ao texto. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Vamos repetir? Cessai de fazer o mal. Amados irmãos, o profeta Isaías, ele atuou em Judá por volta de 740 a 681, isso antes de Cristo. As suas profecias, ele é destinado ao reino de Judá, principalmente Jerusalém. Qual era o cenário político da época? Judá, ela estava cercada de ameaças externas, especialmente da Síria. Haviam também ameaças internas. Eles estavam vivendo tempos de idolatria, eles estavam vivendo tempos de corrupção, eles estavam vivendo um tempo de injustiça social. E você vai ver que sempre que o povo está se perdendo, sempre que o povo está indo para um caminho a qual Deus não se agrada, ele levanta um profeta, ele levanta um homem com ousadia, ele levanta um homem disponível, com ouvidos abertos e boca preparada para anunciar não aquilo que ele quer, mas o que o Senhor quer. Porque o profeta era aquele que denunciava pecado, o profeta era aquele que, através da palavra de Deus, falava para a humanidade, falava para o povo ao redor, dizendo: olha, Deus não se agrada com isso, Deus não compactua com isso. A partir do versículo 1 de Isaías, veja o que o Senhor diz. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Versículo 2 do capítulo 1 de Isaías. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandecei-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Olhe agora o versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Versículo 12, olha que profundo, olha que sério. Vamos ouvir, irmãos, vamos prestar atenção. Versículo 12, quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis a pesar os meus átrios. Não continuareis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo os vossos rostos dos meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Irmãos, esse texto, ele nos convida a fugir de toda religiosidade vazia. Veja que esse povo sacrificava a Deus, obedecia às normas lá do livro de Levítico, um livro que é destinado aos levitas, que ali expressa toda forma de sacrifício.
como deve ser feito, por quem deve ser feito e quando deve ser feito. Veja que esse povo aqui está obedecendo, está sacrificando, está cultuando, está orando, porém Deus não recebe. Agora, por que Deus não estava recebendo essas orações? Como diz o versículo 14, por que Deus odiava essas reuniões deles? Como diz o versículo 11, porque o Senhor estava farto desses sacrifícios. Torna a dizer, eles estavam vivendo uma religião vazia. Eles estavam obedecendo muito bem o rito. Eles estavam sacrificando. Eles estavam se reunindo. Eles estavam orando. Mas a vida de pecado eles não estavam abandonando. E nós não podemos esquecer, irmãos, que nós servimos um Deus que é onisciente. Ele vê a tudo. E aqui tem algo mais profundo. Nós não podemos separar, irmãos, a oferta do ofertante. Tem muita gente achando que pode enganar a Deus, que pode barganhar com Deus, que pode comprar a Deus por conta do seu sacrifício. Veja como eu canto bem, veja como eu prego bem, veja como eu toco bem. Eu vou oferecer a Deus o meu sacrifício diário. Mas o sacrifício que Deus quer para nós é uma vida transformada, é uma vida longe do pecado, é uma vida que você tome decisão de, a partir de hoje, não compactuar mais com o que é ruim, com o que é mal, com o que é pecaminoso. Irmãos, isso é sério. O texto é um chamado direto de Deus ao arrependimento. Ele não se contenta apenas com palavras ou rituais. Deus deseja uma mudança prática de vida. Isso que é metanoia, é mudança de comportamento, de atitude e de local. Porque quando você aceita o Senhor e permite que o Espírito Santo opere em você essa metanoia, essa mudança de pensamento, você precisa até mesmo mudar os locais a qual você frequenta. Você vai precisar mudar a forma com que você se remete ao outro. É o Espírito Santo te transformando. Por isso que esse texto está condenando uma prática religiosa vazia, irmãos. Não vai adiantar estarmos reunidos na hora marcada, com a agenda cheia, se a nossa vida continua fundada no pecado, se a nossa vida continua fundada na idolatria, se a nossa vida continua afundada no mal. O profeta Isaías, aqui ele está denunciando um povo, torna a dizer, que mantinha a aparência de religiosos, mantinha a aparência de santidade, mantinha a aparência de corretos, mas continuavam vivendo em pecado. E meu irmão, Deus não compactua com o pecado. Ah, mas está escondido. Ah, mas está oculto. Talvez está oculto, nem aos teus olhos está, porque você está se enganando. Renato Russo tem uma frase, uma música que ele diz: mentir para si mesmo é a pior mentira. Então você mente duas vezes, né? Você acha que está mentindo para as pessoas ao redor e para si mesmo. Mas a Deus não tem como, irmão. Não tem como você esconder do Senhor. Não tem como você apresentar sacrifícios vazios. Não tem como você apresentar para Deus rituais vazios. Por isso que Romanos 12, capítulo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O verdadeiro culto tem como centro o sacrifício, mas não sacrifício de coisas vãs, mas não sacrifício do supérfluo, mas o sacrifício da minha e da sua vida. É esse o verdadeiro sacrifício. É isso que Deus estava requerendo daquele povo. O povo estava tentando comprar o favor de Deus com rituais, mas suas atitudes no dia a dia revelavam injustiça, revelavam maldade. Então, qual que é o chamado deste capítulo 1 de Isaías? É voltar à aliança com Deus. Mas se for para voltar, que seja de forma verdadeira, que seja de forma genuína. Meus irmãos, nós não podemos viver uma vida
com Cristo, achando que é brincadeira, achando que tudo é um ritual. Ah, não, eu fiz aqui. Para com isso. Para de querer barganhar com o Senhor. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Olha o que ele diz. Limpai as mãos pecadoras e vós de duplo ânimo purificai os corações. O que tem de crente na igreja vivendo vida dúbia? O que tem de crente vivendo na igreja com vida dupla? Meu irmão, olha o que diz a palavra. E vós de duplo ânimo purificai os corações. Às vezes a roupa está passadinha. A aparência, o personagem, a fantasia, a máscara está certinha. Nós estamos vivendo tempos de dicotomia. O que é dicotomia? Para não ser muito difícil aqui nas palavras. É um personagem. Eu tenho duas vidas. Então na igreja eu me comporto de uma forma, no mundo eu me comporto de outra. Nesse momento eu sou crente. Nesse momento eu não sou crente. Nesse momento vale a pena a palavra, vale a oração, vigília, louvor, aleluia. Fora, não. Mas aqui é cada um por si. É vida dicotômica. Você não vê Jesus vivendo uma vida desta forma. Aonde Jesus ia, ele era o que era, o ungido de Israel, o Messias. Jesus ia em Samaria e levou vida para a samaritana. Jesus foi para Gadara e libertou o endemoniado. Aonde Jesus ia, ele não esquecia quem ele era. Nada mudava quem era Jesus. Jesus era convicto de quem ele era. Jesus é aquele que ouve do próprio Pai. Em Mateus capítulo 4, este é o meu filho amado. E esta verdade foi incorporada por Jesus. Então Jesus não vivia dicotomias. Jesus era o que ele era. Jesus, quando vai em um casamento, ele opera milagre. Por quê? Porque ele era. Ele não precisava fazer nada para ser. Esse povo de Isaías capítulo 1, que muito está se assemelhando ao povo da igreja desta era, está precisando fazer para ser. E o céu, meu irmão, não é para quem faz muitas coisas. O céu é para quem tem intimidade com o Senhor. Torna a dizer, o céu não é para quem faz muitas coisas. O céu não é para quem está fazendo um monte de provas sobrenaturais, profecias. Não é sobre isso. O céu é para quem tem intimidade com o Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos 12, versículo 2. É o texto que eu apresentei, porém o versículo 1, olha o que diz. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmão, você não vai conseguir mudar o outro. Você reparou que seguir Jesus é singular, é tome a sua cruz. Aquele que nega a si mesmo, não tem como você negar o outro. Não tem como você tomar a cruz do outro. Então, seguir Jesus é singular, é você tomar a sua cruz. Não importa a decisão do outro, a decisão do outro não pode te ferir, a decisão do outro não pode te mudar. Se te muda, é porque você não tem convicção. Então, tome a tua cruz. E o chamado do versículo 16 do capítulo 1 de Isaías é: lavai-vos, purificai-vos. Olha o que ele diz: tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aqui tem coisas profundas. Primeiro, o mal, a injustiça, a idolatria, o pecado. Nós precisamos nos lavar, nós precisamos nos purificar. Mas o que vai nos purificar? O que vai nos lavar? Tenho certeza que não são rituais vazios. Tenho certeza que não são sacrifícios vazios. Porque se esse sacrifício que você faz não tem Cristo como centro, não tem Deus como centro, eu preciso te dizer, é sacrifício vazio. Se esse sacrifício, se esse ritual, se esse culto que você diz prestar não tem Deus, não tem Cristo, não é cristocêntrico, ou seja, não tem Cristo como centro, não é teocêntrico, ou seja, não tem Deus como centro, e esse sacrifício, e esse ritual, e esse culto não te traz a consciência do pecado, não te convida à mudança, eu preciso te dizer, é sacrifício de tolo, é sacrifício vazio. Então o que ele está dizendo? Lavai-vos, purificai-vos, tome uma decisão. Veja que aqui o escritor apresenta
Para quem está lendo, lavai-vos, purificai-vos, ou seja, tome uma decisão. Tirai a maldade dos vossos atos. Olha que coisa, era um povo que estava sacrificando, era um povo que estava cultuando, porém, um povo cheio de maldade. Maldade. Tire a maldade. Torna a dizer, era o povo de Deus. Não era o povo assírio. Não eram os babilônicos. Não eram os egípcios. E olha o que Deus está falando. Tire a maldade de vossos atos. Os seus atos não são atos de justiça. Como eu sei que vocês não estão se convertendo? Pelos atos de vocês. Vocês dizem que me amam, vocês sacrificam, vocês cantam hinos, vocês se reúnem nas assembleias, mas os seus atos são de maldade. E olha o que ele diz: tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Oh, aleluia! Aleluia! Deus está vendo tudo. Nós servimos um Deus que nos contempla, irmãos. Um Deus que nos vê quando estamos tristonhos, um Deus que nos vê quando choramos, um Deus que nos vê quando celebramos, mas um Deus também que vê todos os nossos atos, sejam bons como atos de maldade. Não adianta tentar esconder, estão à vista do Senhor. E aí ele diz, cessai de fazer o mal. Olha o que Deus está falando para o seu povo, o povo que orava muito, o povo que estava se reunindo nas assembleias, o povo que estava sacrificando, o povo que estava cultuando. Ele diz, cessai de fazer o mal. E eu preciso dizer isso para que isso crave na minha mente, crave no meu coração, crave em sua mente, crave em seu coração. Pare de fazer o mal. Você é filho de Deus. Você é luz do mundo e sal da terra. Então os seus atos não podem ser atos de maldade. Aleluia! Irmãos, aquele que carrega o céu não pode deixar traços de inferno na vida do outro. Tem momentos que nós precisamos ser maduros, tem momentos que nós precisamos olhar para a nossa vida e fazer um exame de consciência. Sabe por quê? Porque avaliar o outro é fácil. Olhar, aliás, o cisco que está no olho do irmão é fácil, difícil olhar para nós mesmos. Agora pensa aí, os lugares pelo qual você tem passado, as vidas pela qual você tem visitado, passado, você tem deixado rastros de céu, de eternidade, de santidade, ou você tem deixado rastros de inferno? Você tem sido bênção na vida do seu irmão, na vida das pessoas da faculdade, do trabalho, os seus vizinhos, ou você tem sido rastro de inferno? Por isso a palavra aqui é muito séria, irmãos. Cessai de fazer o mal. Pare imediatamente, irmãos. A palavra de Gálatas diz, pois tudo que o homem plantar, certamente colherá. Você tem a decisão hoje de não querer plantar, mas uma vez que você plantou, você não tem mais a decisão se irá colher ou não. A colheita será inevitável. Olha o que Deus está falando para a sua igreja, porque eu sou a igreja de Cristo. Eu creio que você também é a igreja de Cristo. Então, se essa palavra chega agora nos seus ouvidos, aleluia, Deus está te fazendo uma convocação. Deus está pedindo para você, cesse de fazer o mal. Pare com esse mal. Pare com esse mal. Irmãos, e quais os pontos nós podemos aplicar com esta palavra? Primeiro, examinar o coração. Hoje é dia de parar, como eu disse agora há pouco, e refletir as nossas atitudes. Será que elas têm agradado a Deus? Eu não estou falando de culto, eu não estou falando de devocional, eu não estou falando de consagração, eu não estou falando de vigília, eu não estou falando de conferência, eu não estou falando das reuniões, não, estou falando das suas atitudes. Tem Deus nela? Vamos fazer esse exame de consciência hoje? Segundo ponto, para aplicarmos essa palavra no nosso dia, abandonar práticas erradas. Não basta pedir perdão, irmãos. É necessário mudança de comportamento. Quantas vezes você continua a pedir perdão? É só você pensar. Se você está pedindo perdão por algo que novamente você caiu, é que não teve mudança, não teve conversão, não teve regeneração. Então o que você tem que fazer? Voltar. Se arrepender, buscar o Senhor de todo o coração, ao ponto que o Espírito Santo de Deus venha conduzir as suas vontades.
Abandone as práticas erradas. Terceiro ponto, viver em santidade. Nós sabemos que santidade é viver separado. Se separe do mal. Aquilo que você não consegue lutar não é para você medir forças, é para você fugir. A pureza diante de Deus, irmãos, é fruto de decisões diárias. Santidade não é conquistada em grandes coisas, mas é conquistada nas pequenas renúncias. Quer ser santo? Comece a renunciar. Quer ser separado? Comece a renunciar. E essas renúncias são feitas diariamente. Não apenas no momento do culto, porque no culto a gente levanta a mão e fala: Senhor, eu sou pecador. Ah, Deus tem misericórdia de mim. Eu quero ver no dia a dia se você renuncia. Se você lembra de viver uma vida em santidade. E o último ponto, relacionamento autêntico. Seja autêntico, meu irmão. Aquele povo estava vivendo fantasia de crente. Máscara de crente, tinha dialeto de crente, falava como crente, mas o Senhor, com seus olhos atentos, conhecia todos os seus atos de maldade. Seja autêntico, seja verdadeiro, fale a verdade. O Senhor quer coerência entre fé e prática. Quantas pessoas pregam muito bem, mas a vida não acompanha o que prega. Talvez essa pessoa seja eu, seja você. Então que, a partir de agora, os nossos atos tenham coerência entre o que falamos e o que praticamos, que não seja apenas aparência. Porque Deus conhecia a aparência daquele povo, mas sabia que o coração estava longe. Vamos orar, meus irmãos. Deus de bondade e misericórdia. Obrigado a Deus porque Tu és um Pai zeloso e como Pai zeloso o Senhor nos exorta. Porque o Teu desejo, ó Deus, é que nenhum de Seus filhos se perca. Pai, nós queremos Te pedir perdão pelas vezes em que transformamos, ó Deus, o Teu culto, os momentos de comunhão, um momento tão lindo, tão sublime, que o Senhor vem falar conosco através da Tua palavra, os cultos, transformamos em momentos de falsidade, de hipocrisia. Ó Pai, não nos deixe viver uma religiosidade vazia, Pai. Pai, que o Santo Espírito de Deus venha nos incomodar. Que o Espírito Santo de Deus venha nos incomodar para uma vida santa, para uma vida reta, para uma vida, ó Pai, longe do pecado. Senhor, que o nosso comportamento não mude, que o nosso comportamento seja o mesmo, seja acompanhado por multidões ou sozinhos, que nós possamos lembrar que mesmo quando estamos sozinhos, o Senhor nos contempla, o Senhor nos vê, e que isso é o bastante para buscarmos uma vida de santidade. Ó Pai, nos ajude, Deus, para que de uma vez por todas os atos de maldade venham se cessar nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.